em paz, com o coração aberto, com a mente aberta, e possamos, nesse instante, pedir à espiritualidade que possa nos acompanhar nesse Evangelho, nos equilibrando, proporcionando esse equilíbrio necessário, a paz interior. E hoje vamos, então, para o Evangelho, é o capítulo 13, né? Vamos refletindo um pouco, analisando, diante de tudo que passamos, vivemos, pedindo para que a espiritualidade possa estar sempre presente, nos oferecendo e nos amparando, permitindo que possamos absorver algumas palavras que irão ser ditas, que possamos compreender os pontos de vista, a forma de expor, e assim nós agradecemos a presença de todos e vamos para o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique escondida e o teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Encontramos essa parte em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. E depois que Jesus desceu Fabi, tá vendo? Alô? Oi, Fabi. Tá ouvindo? Só um minutinho, ouvindo tá perfeito. Deixa eu só te achar aqui. É que caiu, por isso que eu... Então, continuando. É o item 2 do Evangelho do capítulo 13. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpo toda a lepra. Então disse Jesus: Vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. E o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é necessário fazer a abstração da vida presente, identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação do homem que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus. E que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz.
Então, nós observamos nesse evangelho, né, essa preocupação nesse ensinamento de Jesus, a grande preocupação de nós sermos caridosos com as pessoas, mas que tenhamos a preocupação de não humilhar a pessoa que nós oferecemos. E a questão é, o que esperamos das pessoas e de Deus ao fazer uma caridade, ao fazer o bem a alguém? O que nós esperamos? Se não devemos esperar nada, devemos fazer o bem de uma forma natural, simplesmente pelo ato de fazer algo por alguém. Nessa atitude que nós temos de fazer o bem às pessoas, quando esperamos algo de alguém, o que nós devemos parar e analisar? Estamos agindo como um adolescente? Achando que já é conhecedor, achando que já está pronto, achando que já tem condições de analisar, de fazer a sua vontade sem medir, sem analisar, sem observar? Nós podemos, dessa forma, nos ater a esse conselho de Jesus, nessa preocupação, porque nós observamos na humanidade quantos seres que são bons simplesmente pelo ato de ser bom. Nós podemos realmente, e estamos agindo, né, e nos comportando como realmente uma pessoa conhecedora desses ensinamentos do Cristo? Será que nós estamos sendo espíritas e, acima de tudo, estamos sendo cristãos? Será que nós já paramos para observar todos os ensinamentos que o Cristo nos oferece, nos exemplificou? Será que nós estamos realmente analisando ou querendo realmente que as coisas sejam sempre favoráveis a nós? Qual é a nossa atitude, o nosso comportamento diante de tudo isso? E será que nós já possuímos esses valores, né? Essa moral? Somos ético e moral? Será que nós procuramos conhecer e, acima de tudo, praticar? Eu pesquisando no Dr. Google, né, eu encontrei ali sobre ética, que diz que ética é parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições presentes em qualquer realidade social. Para a gente entender também a questão moral, nós vamos lá. Moral é um conjunto de regras no convívio do ser humano. O campo de aplicação é maior do que o campo do direito, das leis humanas, né? Nem todas as regras morais são regras jurídicas. O campo da moral é mais amplo. A semelhança que o direito tem com a moral e ambas são formas de controle social. Para nós compreendermos a questão ética e moral e como nós nos comportamos, muitas leis nos dá o direito de viver ou praticar algumas coisas. Mas será que é ético ou é moral a prática? Paulo de Tarso que dizia, né, que nem tudo me é lícito, porque eu posso ter direito, mas não é lícito eu praticar isso. Por isso que nós devemos estar nos observando e analisando a questão de fazermos o bem sem olhar a quem e fazer o bem sem esperar nada de ninguém. Quando nós esperamos, eu acho que mesmo de Deus nós não devemos estar esperando, porque nós temos a certeza que Deus está conosco, que está nos auxiliando, nos amparando e que vai nos oferecer o que nós precisamos. E podemos realmente corrigir em nós certos defeitos.
para que não possamos ser maus exemplos para os nossos filhos. O que nós estamos ensinando a eles? Nós vamos corrigir certos defeitos, somos imperfeitos, vamos errando, vamos realmente evoluir com a experiência, a vivência e com tudo o que aprendemos e praticamos acima de tudo. Só evoluímos como praticamos e conseguimos realmente obter um resultado satisfatório. É aí que nós vamos realmente conseguir ser um cristão melhor. Fazer o bem sem que tenhamos essa esperança de um retorno da pessoa que façamos o bem, ou que alguém veja o que nós estamos fazendo, para que nós sejamos bem posicionados ou bem vistos na sociedade. E não devemos nunca querer ser amados. Se nós devemos sim ensinar os nossos filhos e as pessoas a nos respeitar. O amor é natural, não é uma exigência. Nós não devemos exigir que as pessoas nos amem. Nós devemos realmente cobrar da sociedade ou das pessoas que elas nos respeitem, assim como nós temos a obrigação e o dever de respeitar as pessoas. Assim nós vamos realmente ter esse amor natural das pessoas, elas vão nos amar naturalmente. Aí que nós vamos realmente desenvolvendo em nós essa característica de servir. Se nós desenvolvemos já essa característica de servir, nós vamos realmente praticar essa caridade sem esperar retorno, sem querer ser observado. E será que eu estou disposto a fazer essa caridade, oferecer ao meu próximo algo de bom, ou somente aqueles que estão mais próximos de mim? Quantas oportunidades eu estou perdendo com isso? Quantas oportunidades eu estou deixando passar na minha vida? Enquanto nós, como sociedade, como coletivo, nós devemos estar preocupados em nos unir para que unidos auxiliamos as pessoas. Quantas ideias nos são sugeridas para que nós possamos nos unir, transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor? Nós devemos doar-nos, dar o nosso melhor às pessoas. Sempre dar o nosso melhor. Oferecer às pessoas o que temos de melhor. Para que assim nós possamos realmente ser um cristão e um espírita melhor. Ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil. Como todos os oradores dizem, e como nós ouvimos sempre na casa, lá dentro é um espaço que é muito fácil ser espírita. Quando nós saímos para a sociedade, quando nós saímos na rua, é que nós vamos realmente pegar aquelas pessoas que vão agir como elas gostam de agir e nós devemos compreender e respeitar. Mesmo que nós tenhamos um papel na sociedade de ajudar essas pessoas quando temos a oportunidade, e nunca ser evasivos. E quando tratamos de fazer o bem, mesmo de forma que esse bem seja uma prática, nós praticamos esse bem como? Ele deve ser praticado da mesma forma que nós respiramos, que nós andamos. Nós contamos a respiração? Quantas vezes eu respiro no dia? Será que nós contamos quantos passos nós damos no dia? E por que não nós fazermos isso com a prática do bem e da caridade ao próximo? A observância da caridade, ela deve ser sempre num bom cristão e num bom espírita. E que fazer o bem em mim seja tão natural que eu nem perceba o bem que eu faço. Quando eu ainda percebo, é que não é natural. Eu estou procurando trabalhar em mim esse crescimento, né? E porque o espírita não tem sofrimento. Nós observamos que o espírita não tem sofrimento nenhum. Ele tem grandes desafios. Nós, como espíritas, temos grandes desafios na nossa existência. Somos cobrados, é exigido de nós. E o espírita, ele tem que trabalhar o seu interior.
com esse crescimento moral para que ele seja um bom cristão, um bom espírita. Ele tem erros como qualquer ser humano. Ele vai errar, vai falhar e vai ter a dignidade de levantar e continuar a caminhada. Porque ele terá quem auxiliá-lo. A espiritualidade está aqui para isso, para nos auxiliar, ajudar-nos a crescer, né? Porque o crescimento ele faz parte de um bom cristão, de um bom espírita. Com a consciência de que não somos perfeitos, estamos caminhando para essa perfectibilidade, né? Aí que nós vamos realmente, e eu tenho visto no bem e o mal, né, no Livro dos Espíritos, na questão 229, a definição que se pode dar à moral. Aí ele diz, a moral é uma regra de boa conduta, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Esse é o nosso papel. Como espíritas, e quanto estudamos e aprendemos, tudo que aprendemos nas escolas da doutrina é para que nós consigamos aplicar. Por mais difícil que seja, e só quando você está aplicando, você começa a observar o quanto é difícil. O quanto é difícil para um ser trabalhar as suas imperfeições. Ele vai observar cada ponto, como no Aprendiz do Evangelho, você vai observar cada semana ou cada período as suas falhas para que você consiga identificá-las. E mesmo assim será difícil. Nós temos a lei, né, algumas leis, que é a lei de adoração, de trabalho, a de reprodução, a conservação, né, a lei de conservação, a de destruição, a da sociedade, do progresso, da igualdade, da lei de liberdade, de justiça, de amor e caridade. Aí que nós vamos trabalhando em nós o nosso conhecimento de todas essas leis e de como devemos proceder nessa sociedade. Sociedade complicada, difícil, sabemos que o nosso país é um país delicado e que as pessoas, elas todas tendem realmente a observar a sua individualidade primeiro. O bem para mim, o melhor para mim, depois para o outro. Sendo que Jesus nos ensinou que devemos fazer ao bem ao próximo como gostaríamos que fosse feito para nós. A caridade. E esse bem, como diz o Evangelho, ele deve ser feito sem estar esperando nada, nem ser observado. Que a mão esquerda não saiba que faz a sua direita. Não devemos contabilizar, não devemos contar, não devemos dar importância a retornos diante de uma ação boa, a um retorno diante de uma caridade. Nós devemos estar registrando essas atividades para mostrar para os outros que nós somos bons. Porque a bondade em nós que importa é a que Deus sabe que existe em nós. Porque eu posso ser bom o máximo que eu puder. Muitas pessoas não vão me ver como tão bom. Pelas razões que ela tem. Mas elas vão observar dessa forma. E nós, como cristãos, devemos estar atentos e observar o nosso agir, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Por mais difícil que seja, só a pessoa que sofre é que sabe o quanto dói para ela. Só a pessoa que sofre que sabe o quanto dói para ela quando ela está em necessidade. Quantas pessoas que estão ouvindo agora, que está confortável financeiramente, que no seu lar tem de tudo. Mas quantas pessoas na nossa sociedade que está em necessidade? E nós, como espíritas e cristãos, qual é a nossa atitude, o nosso comportamento diante disso?
Será que não é problema meu? Será que como cristão e como espírita não é problema meu o sofrimento do outro? Não poderíamos nos unir e auxiliar e amparar? A espiritualidade não se une, ela não se organiza para poder nos auxiliar nas nossas dores e tristezas e angústias? Quantos espíritos nos auxilia constantemente no nosso dia a dia, do momento que eu acordo até o momento que eu acordo no outro dia? Quantas vezes e quantos espíritos estão à disposição nos auxiliando? E por que eu não posso também me juntar aos meus irmãos e auxiliar aqueles que eu nem conheço? Não só os moradores de rua, mas uma comunidade. Quantas pessoas estão precisando de nós e nós estamos no conforto do nosso lar? É um período de pandemia, com certeza. Mas será que não tem meios de se prevenir? Nós não podemos fazer algo no momento em que eu tenho um tempo? Quando passar tudo isso, nós vamos observar o quanto de tempo nós perdemos nesse período e o quanto de tempo poderíamos ter aproveitado nesse período de pandemia para mostrar para nós mesmos e para Deus que realmente somos cristãos e bons espíritas. Nós caímos na lei de causa e efeito. Será que um dia eu não vou estar em necessidade? Que eu não vou precisar que pessoas me auxiliem e me amparem? E eu vou fazer tudo isso com discrição, com cuidado, com preocupação, para que ninguém perceba o bem que eu fiz a alguém. E quantas pessoas já fizeram esse bem a alguém? Mas nós devemos estar realmente trabalhando pela nossa evolução. Evolução, crescendo fisicamente, com certeza, porque o dinheiro e as coisas que nós conquistamos faz parte da nossa conquista. E é necessário que aconteça, que todos cresçam e melhorem. É necessário que eu cresça também espiritualmente, que eu mantenha a minha psique, a minha parte psicológica em equilíbrio também. E por que não eu auxiliar outros que estão em condições diferentes? Esse é o nosso papel. Como cristãos, como espírita, é aí que nós vamos realmente trabalhar cada ponto. E a vida, ela vai me conduzindo a uma direção. A vida, ela vai me conduzindo a um caminho que eu escolho tudo nesse caminho. Eu vou escolher todos os pontos, todas as observações, eu vou escolher o que eu vou viver, como eu vou viver. Se as escolhas são todas nossas, por que não eu procurar fazer boas escolhas e ser também um bom exemplo? Se eu exijo dos meus filhos uma coisa, por que eu não posso mostrar para ele, exemplificar para ele? Seria muito melhor eu explicar exemplificando do que eu estar cobrando. O nosso papel como cristão é sermos bons para todos, independente de religião, de raça, de credo, de opção sexual. E o nosso papel como cristão é aceitar e respeitar. Uma vida de esforço e dedicação, nós não vamos sofrer, procurar o sofrimento para mostrar que somos realmente evoluídos. Porque a naturalidade da vida já vai proporcionar à nossa vida alguns sofrimentos. A vida de provas, de lutas, nós temos desafios todos os dias.
O sofrimento somos nós que vemos dessa forma. Porque são desafios constantemente. E a cada desafio, será que eu estou conseguindo cumprir o meu papel como um bom espírita nesse desafio? Como um bom cristão? Eu me lembro de uma parte de uma mensagem de Madre Teresa que ela dizia que ela preferia os que agiam do que os que oravam. Por que será, né? Será que os que oram não têm importância? Tem grande importância. Mas as pessoas que proporcionam a mudança são os que agem. Essa é a diferença. Agem sem esperar nenhum retorno. Madre Teresa nunca esperou retorno de ninguém, nem nunca fez nada para aparecer. Mahatma Gandhi, Chico Xavier e quantos outros que fizeram que nós nem ficamos sabendo quem eles eram, nem o que fizeram. E por que nós vamos querer aparecer? Nós que ainda estamos num estágio evolutivo muito melhor do que Madre Teresa, Chico e Mahatma Gandhi. Nós somos pessoas, uma individualidade, estamos trabalhando na coletividade. Um espírito passando por uma experiência física, esperando que seja completista, né? Que consigamos completar essa encarnação com méritos. Porque esse é o nosso objetivo de cristão. Esse é o nosso papel. Assim nós podemos estar atento se o que eu estou fazendo propaganda, eu estou publicando, né, Facebook e todas as redes sociais. Eu estou fazendo discretamente como um exemplo de uma pessoa no nosso país, que era Ayrton Senna. Vi esses dias numa explanação de uma palestra que a mulher falava que ele, quando trabalhava, era o Banco Nacional que financiava, né? Fazia a parte financeira dele, e que foi contratar uma pessoa que era especializada na parte da propaganda, do marketing e toda aquela questão de imagem dele. E uma das exigências que ele fez a esse profissional foi que na casa dele essa pessoa não poderia passar para ninguém, nem vazar nenhuma informação do que acontecia na casa dele. A preocupação, o profissional falou que ficou muito preocupado porque não sabia o que acontecia, né? E ao adentrar a casa, ele percebeu que eles faziam arrecadação de alimentos, comprava muitas coisas e doava para muitas pessoas. Mas ele tinha a preocupação de que ninguém ficasse sabendo disso. Esse é o objetivo, ninguém precisa saber. E até hoje, muitas coisas que ele fez, ninguém sabe. É um exemplo de uma pessoa comum numa sociedade comum. Esse é o papel, isso que nós devemos estar preocupados. Porque a vida vai exigir muito de nós. Nós vamos plantando e vamos colhendo. Essa é a diferença. Dos que agem para os que ficam somente ajoelhados rezando. Tudo tem uma grande importância para Deus, não é desprezando nem os que agem, nem os que oram. Simplesmente que nós precisamos estar orando e agindo. Que é isso que Jesus e que Deus espera de nós e que a espiritualidade está nos auxiliando para isso. Orem, mas ajam, vão agir também. Porque a vida vai nos proporcionar essas oportunidades. Sempre. As grandes oportunidades que a vida nos proporciona. Vamos deixar de estar posando, né? Ou estar nos colocando na posição de vítima e vamos nos colocar na posição de um espírito
passando por uma experiência e que pode ser superada. Superamos tudo, nós somos seres adaptáveis, nos adaptamos, vamos nos adaptar às coisas boas, às práticas boas, à ação boa. Esse é o grande objetivo e o papel de um bom espírita. Então vamos encerrando, agradecendo por tudo o que Deus tem nos proporcionado, que a espiritualidade tem nos proporcionado durante toda a nossa existência e que de agora para frente também possamos nos posicionar diferente diante das pessoas. Todos somos irmãos perante Deus. Todos nós somos necessitados de alguma forma. E assim reconhecemos a nossa pequenez. Então vamos, nesse instante, gratos que somos, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a Deus por tudo que eles têm nos feito. Assim pedimos para que todos os nomes que foram colocados em vibração possam ser auxiliados, amparados, protegidos. E que possamos também vibrar muito pelo nosso país, pelo nosso planeta. Que a espiritualidade superior possa auxiliar todas as criaturas em necessidade. Esses, sim, não gostam de que os seus trabalhos sejam publicados. Todos recebendo o remédio necessário para o seu equilíbrio espiritual, psicológico e físico. Assim, nós vamos também vibrando por todas as pessoas que passam pela situação e que estão com Covid ou que desencarnaram pela Covid, que temos a certeza de que foram todos amparados, auxiliados e proporcionado a eles o que é de merecimento de cada um. Agradecemos e pedimos realmente que a espiritualidade nesse instante possa aplicar um passe em cada um que ouve esse evangelho, nos seus lares, nas suas famílias, para que estejam todos em paz, com muito amor no coração e preocupados com a sua evolução e com o seu crescimento. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, que estás nos céus e em toda parte. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, quando vier as tentações da vida, livra-nos de todo mal. Vosso é o reino, o poder e a glória. Muito obrigado a todos. Estejam em paz e com Deus no coração.